Se tem uma coisa que toda pessoa faz, ou pelo menos deveria fazer todos os dias, é comer. O alimento é, antes de tudo, o combustível do ser humano para ter energia em suas atividades diárias. E se o conhecimento popular já nos diz há muito tempo que a gente é o que a gente come, como definir a população brasileira hoje em dia? Culturalmente, o brasileiro ele tem esse hábito de comer arroz, feijão, uma carne, né, salada. Tem uma oferta muito grande, uma diversidade muito grande desses alimentos, no caso de frutas, de pães, né, leites, derivados, é o alimento que o brasileiro está mais habituado a se alimentar. E esses alimentos são, sim, saudáveis, né, porque eles têm uma grande quantidade de nutrientes necessários para o funcionamento do organismo. Então acaba sendo bem saudável essa alimentação que culturalmente o brasileiro tem. E basicamente é o arroz e feijão que não pode faltar no prato do brasileiro, né? A salada, que infelizmente alguns restaurantes fazem uma porção muito pequena, que deveria ser maior. E um bife grelhado, um bife acebolado, a gente tem o parmegiana, né? Um filezinho de frango, a própria feijoada, né? O principal é arroz, feijão e a salada. E também sempre tem que ter frango grelhado, frango milanesa, frango parmegiana e o bife acebolado, a parmegiana e a milanesa. São assim, mas o arroz, feijão e a salada é o principal que tem que ter. Mas, infelizmente, em meio às estatísticas tão tristes que encaramos por causa da pandemia, o isolamento social ainda prejudicou alguns números. O consumo de alimentos ultraprocessados aumentou. Durante a pandemia, a gente pôde observar que, como as pessoas passaram muito mais tempo dentro de casa, elas tiveram muito mais acesso à comida, né? E então elas passaram a se alimentar de fontes de alimentos, fontes de gordura, de açúcar, com aumento de fast foods, né, de alimentos rápidos. Então elas passaram a pedir mais comida para comer em casa. E por conta da ansiedade, pela diminuição do exercício físico, esse foi uma das maiores coisas assim, que eu observei nos atendimentos, né? E assim, o que isso pode acarretar também para a saúde logo assim, né? É o aumento de peso, o aumento da obesidade, o que fica muito evidente com isso. Os dados são do Nutrinet Brasil, um estudo realizado pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, da Universidade de São Paulo. O levantamento aponta que, durante os últimos meses, o consumo daqueles produtos industrializados e com grande quantidade de adoçantes e conservantes também aumentou, em especial nas regiões Norte e Nordeste. Mas, por outro lado, a gente observou também que em algumas camadas específicas da população houve um aumento do consumo de alimentos ultraprocessados. Quais eram essas camadas? A gente observou um aumento do consumo de ultraprocessados na região norte, nordeste do Brasil e entre aquelas pessoas com menor escolaridade. Né? E a gente sabe que no Brasil a escolaridade é uma prótese, né? Reflete muito aspectos de renda. Então a gente consegue concluir com isso que aparentemente as pessoas com maior vulnerabilidade social foram aquelas que passaram a consumir mais alimentos ultraprocessados durante a pandemia da Covid-19. Mas isso não é regra. A pesquisa também indica que tem crescido o consumo de produtos in natura, como frutas, hortaliças e grãos, o que é bom, já que essa é a base de uma alimentação saudável. A gente conseguiu fazer uma análise de como que está a alimentação do brasileiro, como que estava a alimentação do brasileiro antes e em comparação com durante a pandemia da Covid-19. E o que a gente pôde observar nesse estudo, lembrando que esse estudo foi feito no ano passado, né? Então são dados do segundo semestre do ano passado, não são dados tão atuais, mas não posso dizer com precisão como é que está a situação hoje, em março de 2021. Mas o que eu posso te dizer é que nessa análise que fizemos, a gente observou que houve um aumento do consumo de feijão, de hortaliças e de frutas por toda a população brasileira, ou seja, foi um aspecto muito positivo, né? Então a gente
a gente acha que a gente acredita que a população ela estava mais preocupada com a sua alimentação, para ter uma alimentação saudável, para fortalecer esse sistema imune. Geralmente metade do prato de salada, de legumes, o quanto mais variado possível. Uma pequena porção de arroz, uma pequena porção de feijão e uma porção de carne ou de frango, daquilo que a pessoa tem mais o hábito de comer mesmo. Esse seria o prato ideal. Na verdade, a gente tem que comer de tudo, né? Algumas dietas são muito restritas, então acho que isso acaba sendo um pouco radical. Assim, acho que a gente tem que ter um pouquinho do carboidrato, tem que ter o feijãozinho, tem que ter os legumes, tem que ter as folhas, né? As frutas. Então acho que tudo isso envolve uma alimentação saudável, que é o comer bem e saber o que está comendo. Esses alimentos são os que mais têm fonte de nutrientes necessários para o nosso funcionamento do nosso organismo de forma correta. Então, esses alimentos devem estar no prato de qualquer pessoa. A Vanessa Galvão está vendendo marmitas desde o começo do ano passado e por isso consegue acompanhar bem essas preferências nacionais quando o assunto é comida. O desafio dela, assim como de milhares de cozinheiros e cozinheiras Brasil afora, é de, dentro disso que é básico, criar alternativas para não cair na mesmice. A gente acaba colocando, por exemplo, várias opções de acompanhamentos. Então, um dia, por exemplo, tem um chuchu refogado, um macarrão alho e óleo, uma abobrinha no alho, tenho um purê de batata, uma batata frita, uma farofa. Dou essas opções para o cliente. E também dou todos os dias, eu mudo mais 3 opções, além dessas fixas que a gente tem, que é o frango grelhado, essas coisas, a gente dá, por exemplo, uma carne de com legumes, um frango com quiabo, entendeu? Uma linguiça, uma moela, uma rabada. E todos os finais de semana a gente também serve a feijoada. Ele sabe que o feijão cozinha, vamos supor, em 10 minutos, né? Então, dentro desse universo do feijão, o que eu posso realizar? Eu posso fazer um bolinho de feijoada, posso fazer uma farofinha de feijão, né? Enfim, o universo ele é muito grande, mas basta o aluno saber a técnica, uma técnica de fritura, uma técnica de grelhar, né? De cozinhar no vapor, por exemplo, e aí ele consegue ter a criatividade para, dentro desses alimentos mais comuns, né? Inovar, fazer pratos diferentes, uma apresentação diferente também. E a dupla inseparável, o arroz e o feijão, está comprovadamente no prato do brasileiro. Segundo um levantamento recente sobre o consumo de produtos específicos, o arroz está presente na casa de 76% da população, enquanto o feijão chega a 6 em cada 10 lares brasileiros. O delivery da Vanessa vende cerca de 80 refeições por dia e praticamente todas elas saem assim, com essa tabelinha. Imagine só o que aconteceria se um dia ela resolvesse não cozinhá-los? Eu acho que nem pediriam. Não, com certeza não pediriam. A gente tem aqui bastante pessoas que pedem comida. Desse grupo eu posso colocar para você que são 2 que não comem arroz e uma meia dúzia que não come feijão. Do grupo todo que pede comida com a gente quase todos os dias, que não pedem arroz, é muito pouco, é muito pouco. Relacionado à parte de emagrecimento, é o maior medo das pessoas hoje em dia. Elas acham que se elas comerem arroz, feijão na dieta, elas vão acabar engordando, né? E às vezes acaba tipo, não, eu não posso comer arroz, à noite porque engorda, eu não posso comer essas coisas. E são, assim, mitos, porque isso não tem nada a ver, né? Esses alimentos são de excelentes fontes de nutrientes, de fontes de carboidrato que devem sim ser consumidos por todo mundo e qualquer pessoa. A não ser, lógico, que a pessoa tem algum problema, né, de saúde e não possa consumir. Mas do contrário, as pessoas devem sim e as pessoas acabam tendo muito esse medo mesmo. Talvez alguém possa se perguntar, mas por que ela cogitaria tirar algum produto que vende tão bem? Olha, é só dar uma voltinha no supermercado que você vai entender. Sabe aquela sensação de que cada vez que você vai ao supermercado parece que as coisas estão mais caras? Deixa eu te contar que não é só uma sensação não, viu? Ultimamente, ano após ano, o ritmo de crescimento do preço da cesta básica tem sido muito maior do que do salário mínimo, fazendo com que o dinheiro renda menos na hora das compras. Vamos voltar 5 anos no tempo. Lá em 2016, o preço da cesta básica na maior cidade do país
era de R$ 456, enquanto o salário mínimo girava em torno de R$ 880. Vale lembrar que foi nesse ano que a gente enfrentou aquela crise no preço do feijão, fazendo muitas pessoas ficarem com o orçamento familiar ainda mais apertado. 2 anos depois, em 2018, o preço médio desses alimentos subiu cerca de 3%, enquanto o aumento no salário mínimo foi em torno de 8%. O problema é que no meio do caminho nós encontramos a greve dos caminhoneiros, que causou desabastecimento em alguns lugares e fez subir o preço de produtos perecíveis, como por exemplo o tomate. Chegamos então a 2020, ano-chave nesse cenário. O ritmo de crescimento do salário mínimo foi bem parecido, subiu 9,5% nesses 2 anos, chegando a R$ 1.045. Só que com a pandemia da Covid-19, o preço de muitos alimentos, em especial do arroz, subiu muito, fazendo com que o custo dessa cesta básica chegasse a R$ 631 em algumas regiões. Bem, chegamos a 2021 e essa diferença não diminui. No momento, a cesta básica corresponde a 60% do salário mensal do brasileiro. E a preocupação é de que nos próximos anos o carrinho fique ainda mais vazio. A pandemia causou no mundo uma certa desorganização na oferta, não só no plantio, na colheita, mas também no transporte de alimentos no mundo inteiro. Então, grandes rotas de comércio foram suspensas por conta da pandemia, por conta de medo de contaminação, e todo esse comércio internacional ficou restrito, inclusive nacionalmente. Com esse problema, muitos países tiveram falta de alimento, e como alimento é uma coisa que não pode faltar, você muitas vezes deixou de comprar de alguns lugares que teve uma desorganização maior na oferta, e você buscou no mercado internacional a compra de arroz, comidas básicas, né? E com o aumento do dólar também, isso fez com que os preços internos dos alimentos subissem muito. Para tentar driblar essa crise cada vez mais evidente, o Banco Central tem tomado uma política de aumentar juros para controlar a inflação. Uma estratégia emergencial para tentar vencer o desafio que é garantir comida na mesa da população. Até agora, a gente não conseguiu resolver esse problema. Os preços estão muito caros, ao mesmo tempo a população de mais baixa renda que trabalha no mercado informal está tendo que ficar isolada, a renda caiu muito e o auxílio emergencial secou desde dezembro. Então é um desafio muito grande que nós temos para manter comida na mesa do brasileiro hoje. Mas, pelo que os números indicam, uma melhora sólida só mesmo daqui um bom tempo. A tendência é que a oferta volte a se organizar, as redes de transporte, logística, volte a um certo normal, mas isso leva tempo. E porque o trabalho não está de uma forma o normal que nós tínhamos antes. O que aqui no Brasil a gente poderia pensar que talvez seja um caminho melhor é a queda do dólar. Talvez fosse um caminho mais rápido, porque nós tivemos uma maior desvalorização do mundo, tirando alguns casos específicos. Do mundo emergente, o real brasileiro é o que mais se desvalorizou no mundo, muito por conta do nosso risco político. Então, se a gente conseguisse uma certa coerência, uma certa resposta mais racional à crise da pandemia, e isso muito nos ajudaria a ter um câmbio mais razoável. Isso faria com que a pressão dos preços diminuísse muito. Enquanto isso não acontece, a Vanessa segue segurando as pontas como dá, sem mudar o cardápio e nem o preço. A gente teve que colocar uma taxa de entrega. Na verdade, essa entrega já tinha, mas para a gente poder conseguir repassar por causa da alta e não colocar como alta
a gente teve que começar a cobrar entrega para ajudar, entendeu? Porque senão não consegue, porque é como você falou, se a gente ficar toda semana, toda vez que vai no supermercado aumentou, você for repassar para o cliente, não consegue. Não compra mais. Mas para quem está em casa, a solução pode ser um pouco mais fácil, viu? É hora de partir para a substituição. Quem sabe não seja essa uma oportunidade de conhecer novos alimentos e ver a cesta do que você considera básico ficar bem maior. No caso do arroz, né, que é uma fonte de carboidrato, pode ser facilmente trocado por batata, por mandioca, por batata doce, por mandioquinha. Essas fontes geralmente de carboidrato, então pode ser trocado, né? E principalmente se for assim da época, então acaba tendo um preço um pouco mais baixo. O feijão pode ser trocado por outros tipos de feijões, como feijão fradinho, como feijão preto, lentilhas, grão de bico. São essas fontes de leguminosas que a gente chama, né, que é o feijão. Então eles podem ser facilmente trocados por isso também. No caso da proteína, né, da carne, que foi o que mais aumentou o preço também, pode ser trocado por ovos, né? Ovos, queijo, dependendo se a pessoa não tem nenhum tipo de intolerância, ou até mesmo um queijo de soja, alguma coisa desse tipo. E no caso dos legumes, né, das verduras, assim, a gente pode optar também por legumes e saladas da época, né? Folhas da época, assim, que acabam tendo um preço mais baixo. Esse seria mais o ideal. Quem nunca ficou longe por uns dias e sentiu aquela saudade da comida de casa? O tempero, o modo de preparo que só a pessoa que cozinha para você tem. Agora imagine só não ter isso e também não ter sequer os ingredientes que você era acostumado a ter no prato. Essa é a realidade de 2,5 milhões de brasileiros que vivem no exterior. Pessoas que levam na mala a saudade e também os hábitos alimentares da sua terra natal. Eu estou morando nos Estados Unidos há 1 ano e 2 meses já. No momento eu estou morando em New Jersey, mas eu morei por 1 ano em Nova York, mudei recentemente. Mas é bem do ladinho. No começo foi muito difícil, porque a gente sente muita falta da comida brasileira, demais, assim, muita falta. E chega aqui é tudo muito diferente. Eles comem, se deixar, batata frita e hambúrguer no café da manhã. Então, pra gente é uma realidade muito diferente. A gente tá acostumado a comer frutas, comer arroz com feijão todo dia. Então, no começo foi muito difícil. Eu fiquei exatamente 1 ano sem comer feijão. Eu não sabia que eu ia ficar com tanta saudade de comer feijão. Quando eu cheguei aqui, há 1 ano atrás, eu não gostei da comida. Foi, assim, desesperador, porque eles usam temperos muito diferentes, as coisas aqui são muito processadas e industrializadas, então eu tive muita dificuldade com a minha alimentação aqui. Eu moro com uma família americana, então eles comem como americanos comem, então é muito queijo cheddar, muito chicken nuggets, macarrão. Eu não gosto, não era a comida que eu estava acostumada. E se você me perguntar se eu gosto da comida do americano, eu não gosto, eu gosto da nossa comida do Brasil. Emprego, local para morar, reconhecimento, qualidade de vida. Entre tantas coisas que o brasileiro procura em solo americano, certamente podemos incluir o item boa comida. No caso da Natália e da Aline, elas estão sempre em busca de algum lugar que faça se sentirem em casa por meio da alimentação. Com o tempo, eu comecei a descobrir mercadinhos brasileiros, online, ou até aqui perto mesmo, tem vários outros mercados. E aí eu comecei a comprar essas coisas para adaptar a minha alimentação. Até eles já acostumaram com coisas brasileiras. Eles gostam da comida que eu faço. Então, às vezes eu faço estrogonofe aqui, sempre farinha de tapioca tem em casa pra gente fazer tapioca. As crianças amam pão de queijo, então tem sempre pão de queijo aqui em casa. Nossa, é uma felicidade sem fim. A gente nem liga de se é caro ou se não é. A gente só quer comer comida brasileira. Então, quando a gente encontra um restaurante com comida brasileira que tem aquele gostinho de casa e as pessoas ainda falam português,
é maravilhoso, parece um pedacinho de casa, assim. Tem uma comunidade grande de brasileiros aqui. Então a gente vai meio que se achando. Eu descobri que em tal supermercado vende mandioca. Aí a gente vai contando pra todo mundo, nossa, achei mandioca nesse supermercado. Tem bastante brasileiro aqui, então tem sempre um que faz bolo brasileiro, lanche brasileiro, pizza brasileira. A gente fica super empolgado quando a gente vai achando essas coisas e fica trocando figurinha sempre. E no país da maior economia do mundo, onde há demanda, surge também oferta. Por isso, desde 2013, a Catherine e o marido são proprietários de um mercadinho brasileiro em Los Angeles. Essa ideia de comprar essa loja e dar continuidade nesse negócio foi depois de eu ter trabalhado muitos anos no corporativo, né, aquele ambiente de escritório, e aí eu tinha muito esse desejo de ter o meu negócio próprio. Então, quando apareceu a oportunidade de comprar a loja, foi abraçada assim, com muito carinho, e até hoje a gente faz tudo com muita dedicação e carinho aqui na loja. Mas essa viagem dos produtos para saírem de fábricas brasileiras e chegarem nas prateleiras dela não é nada simples, viu? Bom, os produtos eles são importados, né? Eles vêm do Brasil. A loja, ela não é uma importadora. Tá? Então, o que acontece? Nós trabalhamos com distribuidores. Existem alguns distribuidores aqui dentro dos Estados Unidos que eles trazem os produtos, só que eles estão espalhados. Então, o nosso trabalho é procurar esses distribuidores, identificar que produtos que o cliente está buscando para manter uma variedade. E a gente busca muito essa variedade regional, né? Porque dependendo da região do Brasil, eles procuram produtos específicos. Então, existe um trabalho bem grande de logística para conseguir trazer os produtos para a loja e apresentar essa variedade para o cliente, né? Desses produtos, tem algum que te chama e te chamou mais atenção e dos brasileiros que também chegam até vocês, assim, de um produto que a gente pensa que pode encontrar fácil aí, não é bem assim? São vários produtos que quando o cliente entra na loja e ele olha e fala, nossa, por exemplo, eu tive baconzitos aqui na loja. É meio difícil de conseguir, mas eu vou te dar um exemplo. Quando chegou e as pessoas olhavam o baconzitos, eles falaram, meu Deus do céu, baconzitos, fazem 6 anos que eu não como um baconzitos. Então, assim, tinha muita questão afetiva, uma memória, o produto traz uma memória afetiva para a pessoa, né? Eles ficavam muito contentes de encontrar aquele produto. Ou até um produto mais simples, por exemplo, o Guaraná. Guaraná eu sempre tenho na loja, mas existem clientes que entram na loja e falam, nossa, fazem anos que eu não tomo um Guaraná. Porque Guaraná aqui é só em loja brasileira ou um restaurante brasileiro que vai encontrar. Algo bem diferente do que a Catherine encontrou há 19 anos, quando chegou no país. Vocês percebiam que, enquanto moradores, antes que era difícil ter acesso a esses produtos, ainda é um desafio, algumas vezes, encontrar alguns produtos brasileiros? Então, antes de eu ter a loja, era mais escasso até as opções de lojas virtuais e as opções de lojas até físicas, não existiam tantas opções, até opções de produtos. Então, a gente trabalhava muito com substituição, ou não tinha produto mesmo. O que, na verdade, a sua receita nunca fica a mesma, né? Então, existia uma carência bem grande quanto a trazer a parte da culinária para dentro de casa. E esse trabalho dela faz uma diferença danada na vida de quem tá fora, viu? Mais do que a comida, ela se sente responsável por vender também um pouquinho de carinho e da cultura brasileira. 90% eles são brasileiros, aí eu tenho uns 10% dos clientes que são de outras nacionalidades, americanos ou até latinos, mas esses clientes, eles têm alguma conexão com os produtos ou com o Brasil. Ou eles são casados com uma brasileira, um brasileiro, ou eles já visitaram o Brasil, ou têm amigos brasileiros. Nós estamos no meio de uma pandemia. Muitas pessoas não estão conseguindo viajar para o Brasil. E eu vejo que as pessoas estão buscando mais esses produtos porque eles têm mais saudades do Brasil, né? Eu, por exemplo, assim, eu estou 19 anos nos Estados Unidos, mas é óbvio que eu sinto falta da minha terra, de onde eu nasci, de onde eu me criei. Então, os produtos, eles trazem todo esse conforto, né?
para a pessoa? Eu não sei para outras pessoas, mas para mim a minha conexão com o alimento, ela é muito emocional, assim. Então, tipo, um dia que eu tô chateada, tô com saudade de casa, é um conforto você encontrar alguma coisa. Parece uma besteira. Por exemplo, eu não gostava de feijoada no Brasil. Raramente eu comia, minha mãe fazia, nem dava bola. Eu fico super empolgada de final de semana de achar um lugar que vende feijoada aqui. E eu amo feijoada agora. É um vínculo emocional mesmo, assim. Eu já cheguei a falar pros meus pais que eu tenho vontade de voltar pro Brasil só pra comer. E outra coisa que eu percebo também é os pais, quando eles entram na loja com crianças, eles passam um pouco da cultura do Brasil para a criança. Então eles tentam, por exemplo, um exemplo é o batom, chocolate batom. Eles compram bastante para as crianças porque eles querem passar um pouquinho da infância deles para os seus filhos. Ou uma paçoquinha, então eles explicam o que é. Então tem todo um elemento também cultural dentro dos alimentos, né? Tem algum que você encontrou aí que é o que você mais agradece por achar algo parecido? Cara, essa é uma boa pergunta. O que eu sou mais feliz de poder ter acesso são esses sites que entregam delivery online, que você compra tapioca, você compra palmito. Acho que ter esses mercadinhos, eu tô sempre comprando alguma coisa que me lembra do Brasil, assim. Um chocolate, um doce de leite, paçoca. Quando você tiver a oportunidade de vir pra cá de novo, qual que é a primeira coisa que você quer comer daqui? Eu acho que um podrão, um lanche. Eu vou ter que fazer uma lista de coisas que eu quero comer. Aline, se não fosse os mais de 4.000 quilômetros que separam a costa leste da costa oeste, a gente poderia te indicar um jeito de matar essa saudade. É que lá na Califórnia, mais precisamente em Culver City, cidade bem próxima de Los Angeles, está o Pedrocas Burger. Meu nome é Pedro Carvalho, eu tenho 25 anos, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje eu estou morando em Los Angeles, já fazem 5 anos. Eu fiz muito pensando em mim, porque eu não comecei para vender, eu comecei para fazer para mim. Gordinho, gosta de comer, né? Em uma semana eu fiquei sem trabalho, longe do Brasil, longe, é bem difícil, né? E aí eu comecei a fazer hambúrguer, cara, para mim. Postava foto no meu Instagram. E aí nisso que eu postava foto, meus amigos aqui, onde é que você comprou e tal, onde é que você achou? Porque não tinha, né? Aí eu falava, eu que fiz e tudo. E aí começaram a me pedir. E aí fiz uma brincadeirinha, postei no meu Instagram que ia começar a vender hambúrguer. E isso foi numa sexta-feira. Uma quinta-feira, desculpa. Na sexta-feira eu peguei 44 pedidos, cara. Começando assim, em casa. E eu fazia os hambúrguer numa Air Fries. Air Fries que cabe um hambúrguer por vez, né? Mesmo na pandemia, o negócio continuou crescendo. Ele investiu em equipamentos, alugou um espaço físico, que por sinal também é bem brasileiro, e surfou na onda da propaganda espontânea que os clientes iam fazendo para outros brasileiros. O meu foco é brasileiro. Eu penso muito no brasileiro aqui. É muito legal, eu fico muito feliz com isso, sabe? Porque a comunidade brasileira aqui ela é muito grande. Ela é muito grande e ela é muito espalhada. Eu estou em Culver City, que é uma cidade bem no centro de Los Angeles, e tem bastante brasileiro. Já alcancei famosos também, que eles me ajudam a divulgar, e sempre está espalhando. Mas toda semana tem gente nova vindo, gente que conhece, que passa e vê o lugar, sabe? Pesquisa no Instagram, na internet, e conhece. E graças a Deus está tendo um retorno muito bom, cara, muito positivo. No cardápio tem bebidas e sobremesas bem brasileiras e que são difíceis de encontrar por lá, como o guaraná e o açaí. Mas os campeões de vendas são mesmo os lanches. Agora, como é que um brasileiro foi fazer tanto sucesso nos Estados Unidos com um prato que é tão comum lá? Muitas vezes os Estados Unidos são associados ao hambúrguer, né? O que o seu lanche tem de diferente que remete ao Brasil e não aos lanches americanos? Uma pergunta que você falou é que eu conversei essa semana com um amigo que conheci aqui, que ele trabalha também com sushi. E ele falou comigo, ele falou, muito legal que você tá aqui na terra do tio Sam, né, que fala, aqui nos Estados Unidos, que é só de hambúrguer, você conseguiu se destacar com os hambúrguer. Então, e eu nunca tinha pensado nisso, né, eu penso que, por exemplo, aqui, toda esquina que você vai tem um McDonald's, tem um Burger King, fast food, e eu acho que o diferencial é porque é brasileiro. O
brasileiro, é aquele que tem milho, tem batata palha, tem ovo, caprichado, sabe? Tem tudo, né? E os americanos, quando eles experimentam, eles ficam com muito receio, eles ficam com muito medo. Pô, milho, corn, potato chicken, milho, batata palha, que isso? Eles pedem 100. Eu falo, ó, te dou uma sugestão, experimenta. Vou colocar você num potezinho, colocar pouquinho, experimenta, que se você não gostar, eu faço outro, eu tiro. E aí eles comem e adoram. É verdadeiramente, Pedro, o podrão brasileiro na terra do Tio Sam? Exatamente, exatamente. Só que essa cultura de manter os hábitos alimentares mesmo longe de casa não está presente apenas naqueles que saem do Brasil para viver no exterior. De acordo com o último censo, pelo menos 14,5% da população brasileira não mora mais no seu estado de origem. E a região que mais perde esses cidadãos é justamente a região Nordeste. Estima-se que só na capital paulista vivam cerca de 2 milhões de nordestinos. Com tanta gente, o ponto de encontro deles também precisa ser bem acolhedor e com uma cultura ampla. E foi o Centro de Tradições Nordestinas que se tornou esse pedacinho da região na maior cidade do Brasil. O meu nome é Vicente Donato da Silva, sou natural do Ceará, cidade chamada Tauá. Estou com 46 anos em São Paulo, estou com 68 anos de idade. Parece que eu tenho 18, né? Mas 68. E estamos aqui no Centro de Tradição fazendo uns pratos tipo nordestino, criando algumas coisas, copiando os outros e vamos que vamos. Mantendo o folclore, mantendo as qualidades, mantendo as tradições, para não fugir das regras. Meu nome é Nalva Novaes Bressani, trabalho aqui no CTN desde 2013, né? E assim, a gente tem um cardápio bem diversificado aqui no nosso restaurante. E o nosso prato, né, que é o carro-chefe, é o baião de 2, né? Nós temos vários os pratos, né? Escondidinho de carne seca com mandioca, buchada de bode, sarapatel, carne seca com mandioca. Mas o carro-chefe é o baião de 2, é o que mais a gente vende, é o campeão de vendas. Meu campeão de vendas hoje, eu lancei em 91 um prato chamado baião de 2 e jogo receita no ar para 6 milhões de nordestinos e hoje é campeão de vendas. 90% é baião. E por obra do destino, há pouco tempo atrás, lancei o super baião com carne só de picanha, está dando 10-0 no outro, então vendo bem mesmo. Dá para explicar o sucesso. O baião de 2 é um prato completo, que geralmente não tem acompanhamentos, porque ele mesmo já tem um pouco de tudo. Por aqui, tradicionalmente é feito com arroz, feijão de corda, carne seca, queijo coalho e especiarias. E olha que esses dois aqui garantem que, além do sabor, ele tem um poder especial: transportar quem come, ao menos por uns instantes, para os estados do Nordeste. Quem quer recordar um pouquinho também, então vem recordar aqui no Centro de Tradição. Eu tenho paulista, eu tenho nordestino, eu tenho estrangeiro, tudo que é lugar do mundo a gente tem. Vem todos os nordestinos, chega aqui, eles se juntam aqui, que é um ponte, né? Onde que todo mundo se encontra para conversar, falar das suas raízes, né? Até mesmo quando se pede para as pessoas ficarem em casa, eles dão um jeito de preservar as tradições. Tanto que durante a pandemia, os restaurantes do CTN correram para se adequar a esse novo normal e agora estão vendendo por delivery e drive-thru. Mas a ansiedade desses guardiões das tradições é mesmo pelo reencontro de seus pares nas mesas do restaurante. Para eles, maior do que qualquer compensação financeira, o melhor pagamento é a satisfação de acolher cada nordestino que passa por lá. É ver que ali as pessoas se sentem em casa novamente. Falta a palavra para descrever o que representa, né? Você cozinhar é uma arte, né? Você cozinhar tipo assim, você cozinha para cada pessoa, né? Como você estivesse cozinhando para sua família, né? Você vai pensando em cada um com carinho, né? Então é ter amor para cozinhar. Guilherme, é uma grande satisfação, estou arrepiado. Então, sentir o prazer que tem de fazer, eu gosto de colocar o coração na frente para fazer, é só comer e sentir que está na casa dele, lá no norte. Então, para mim, é satisfatório até demais. Fico feliz mesmo.
nossas decisões sempre têm impacto nas nossas vidas. Isso também vale para a alimentação. Quando a gente tem uma dieta repleta de alimentos naturais e orgânicos, a gente tem também mais saúde. Quem se alimenta de vida, ganha vida. Por isso que aqui no sítio da família Anacleto, quase tudo que chega à mesa deles sai da plantação. Fazendo uma adaptação ao ditado, aqui se colhe e se come o que se planta. É nessas terras que a Janaína, as duas filhas e o marido semeiam um futuro mais saudável para a família. A parte de hortaliça, algumas frutas a gente tira daqui mesmo, limão, abacate, várias coisas daqui. O que não vem orgânico do nosso sítio, a gente trabalha com parcerias. Então, é tanto para a gente estar revendendo quanto para o nosso uso mesmo, sabe? Que a gente procura já conseguir toda a alimentação orgânica mesmo. Só que assim como no ciclo natural de uma plantação, essa mudança de hábitos não dá frutos instantaneamente. Foi preciso ter paciência e persistência, até que fossem se aprimorando nas técnicas de plantio e também para a família ir se acostumando aos novos alimentos, já que por muito tempo eles não tinham essa preocupação. Mas ela garante, vale muito a pena. Meu marido tinha coisas que ele não comia, e aí, nossa, de casa, nossa, é diferente sabor, sabe? Você vai acostumando tanto seu paladar, que quando você come alguma coisa que é convencional, né, que daí tem insumos químicos, você sente a diferença. Cada vez que elas comem alguma coisa assim que às vezes as criançadas não comem, que é diferente, elas gostam, a gente comemora, sabe? A Ana, que é a mais velha, por exemplo, ela não gosta de milho. E a gente cozinha o milho daqui, ela come, a gente fala, mas mãe, enlatado vem cheio de química. Então, assim, pra gente, a gente entende que é o exemplo mesmo que tá trazendo elas para esse mundo, sabe? Não é só o que a gente fala, é o que a gente vive. E quando a gente fala de boa alimentação, o principal termômetro é a saúde. Aqui no sítio, depois que começaram a se dedicar à agricultura orgânica, eles economizaram bastante com alimentos e remédios. Um tempero que às vezes a gente tinha o hábito de comprar, que já vinha cheio de conservante, e agora a gente usa açafrão, sabe? Tudo assim, o tomilho a gente colhe ali, o orégano ali. Então a gente já começa a perceber que desde esses detalhes, você vai vivendo tanto isso, que a imunidade, a saúde em si, a Ana vivia em médico, tomava muito remédio. E agora é muito difícil pegar uma gripe. E se pega também, você já vai ali no pé do chá, já colhe um pouquinho, já faz um chá, um xarope. É um investimento, na verdade, tanto pra gente que é produtor, quanto para quem compra. A gente fala, né, você vai gastar um pouco mais talvez no alimento orgânico, mas você vai gastar menos na farmácia, então tem que colocar isso na balança, né? Com tanto espaço, eles perceberam que dava para plantar mais coisas e ajudar outras pessoas que estão em busca de uma alimentação mais orgânica. As dezenas de frutas, hortaliças e legumes plantadas passaram a sustentar o corpo e também as finanças familiares. A gente começou primeiro na nossa casa. Então, quando a gente viu que as meninas que não gripavam mais tão fácil, isso bem antes da pandemia, né? E que a nossa saúde estava muito melhor, então assim, é uma coisa que a gente já acreditava, mas a gente colocou em prática pra gente e depois a gente quis levar para outras famílias. Aliás, isso faz um bem enorme para eles e para o Brasil inteiro. Segundo dados da Associação de Promoção dos Orgânicos, a cadeia de produção desse tipo de alimento cresceu 30% no ano passado, atingindo os 5,8 bilhões de reais em faturamento. Na verdade, a gente ficou assim bem abismada assim no início mesmo. Na verdade, no início da pandemia, as pessoas começaram a achar que isso fosse fazer um efeito imediato, né? Vou começar a comer uma comida mais saudável. Então, a gente também trabalha com esse trabalho de educação, né? Que, na verdade, quando você investe numa alimentação orgânica, numa alimentação agroecológica, saudável de verdade, você consegue, sim, ir lá e recuperar a imunidade e vários outros benefícios para a saúde. Mas que é um trabalho que você vai construindo ao longo do tempo, né? A gente não pode achar que eu vou começar a ter uma alimentação melhor agora e de repente eu tô com a saúde perfeita, né? Se nós tivéssemos algum incentivo fiscal em relação a isso e um apoio logístico das prefeituras para que a gente conseguisse reduzir a fome do povo. Então a gente precisa estruturar essa oferta de alimentos para o povo de mais baixa renda. E a agricultura familiar
deve ser um excelente caminho. Parte desse crescimento se deve a outro movimento que cada vez mais chama a atenção da população brasileira: o vegetarianismo. Mas antes de conhecer as histórias dessas pessoas que excluíram os derivados de animais dos seus hábitos alimentares, vamos entender o que de fato é esse estilo alimentar. A alimentação vegetariana é uma alimentação muito antiga, né? Então, desde da época dos filósofos, né? Eles tinham esse culto ao corpo e na maioria deles eram vegetarianos. E a alimentação vegetariana nada mais é do que não consumir alimentos de origem animal. Sejam carnes, ovos, mel, por exemplo. A gente tem os subgrupos que não consomem carne, mas alguns consomem ovos ainda, ou laticínios, que são ovo-lacto-vegetarianos, por exemplo. A alimentação vegana, ela abrange uma filosofia de vida. Então, além dele ter alimentação vegetariana estrita, ele não consome nada que tenha exploração animal. Então, os cosméticos que são veganos, que não fazem teste em animais, o vestuário que não tenha lã, né, que não tenha seda. E para essa especialista, se engana quem pensa que deixar de comer carne é sinônimo de fraqueza ou de uma saúde debilitada. A alimentação vegetariana, ela tem como base o consumo maior de plantas, de legumes, de verduras, de leguminosas, que é o feijão, a lentilha, o grão de bico, a ervilha, os alimentos mais integrais, então arroz integral, aveia, quinoa, sementes, né, como semente de abóbora, de chia, as oleaginosas, que são as castanhas. Então essa é a base da alimentação vegetariana. O impacto dessa alimentação na saúde é fantástico, porque você tem uma alimentação muito mais leve, o volume de comida acaba sendo maior e menos calórico, então isso melhora o funcionamento intestinal, a disposição, diminui, por exemplo, a sensação de cansaço, de fraqueza, dor de cabeça. Existe até alguns protocolos em alguns problemas de saúde, a gente pode até destacar o câncer, que tem que ter uma redução do consumo de carne. A alimentação vegetariana é fantástica para esse fim também. Quem vive na prática também atesta. A Ive nunca comeu carne, mas ao longo da vida tinha uma alimentação com bastante leite, queijos e ovos. Foi quando ela e o marido criaram um canal no YouTube para conversar e ensinar receitas para o público vegano que ela resolveu retirar de vez do prato qualquer derivado da exploração animal. Quando a gente começou o canal, nós nem éramos veganos. Na realidade, a gente acreditava que era bom, mas nós éramos ovo-lacto-vegetarianos. A gente consumia ovos e derivados, né? E aí, a gente criou o canal em 2015. Então, depois de 2 anos com o canal, a gente sempre fazendo material vegano, a gente se envolveu com o meio e percebeu que a gente tinha que viver aquilo que a gente ensinava. E nesse momento a gente começou a mudar nosso estilo de vida aqui em casa. Então, a gente começou a cortar aos poucos os derivados, né? Pra mim, assim, quando eu parei de consumir laticínios, foi gritante a diferença que deu. Eu tinha uma quantidade de coriza muito grande, tipo uma rinite, assim, sabe? Antes. E aquilo me incomodava bastante. Eu sabia já que poderia ser por causa de laticínios, mas eu nunca tinha tido coragem de fazer o teste. Vou cortar e vou ver o que acontece. Quando eu cortei, sumiu. Desapareceu. Depois de uns 2 meses, desapareceu toda aquela coriza que eu tinha. E assim, é uma dificuldade muito grande de eu ficar doente hoje em dia. Eu acho que faz, sei lá, uns 5 anos já que eu não fico nem gripada, pra falar a verdade, sabe? Se me dá é um resfriadinho, assim, mas não fico com febre, com nada. Ela não tá sozinha. Hoje a estimativa do IBGE é de que 30 milhões de brasileiros sejam vegetarianos. E dentre eles, 7 milhões também sejam veganos. Com números tão altos e um potencial para mais crescimento, o mercado passou a oferecer mais opções para atender esse público. A Gabi é vegetariana há 14 anos e vegana há 3. Começou fazendo comidas e lanches para ela e amigos próximos, já que era difícil encontrar lugares com esse tipo de opção no cardápio. Se você fosse, sei lá, numa hamburgueria, num restaurante, aí ficava
coisa muito limitada. Ou você consumia saladas básicas, tipo tomate, alface, ou batata frita, muito simples. Então eu sempre me virei, eu sempre cozinhei em casa. Foi nesse meio, assim, de tipo, não ter opções à venda, ter o nicho procurando e eu querendo trabalhar em casa. Então foi tipo, minha oportunidade foi ali. Cada vez mais gente foi pedindo e quando viu já estava criada a Preguiça Mãe, uma lanchonete vegana. No cardápio, lanches sem queijo, sem carne, sem ovos, mas que não deixam de ser muito saborosos. Tanto que o que antes era uma única opção para aqueles que não comem carne, agora se tornou uma escolha de vários perfis de clientes. Eu percebo que está cada vez maior a procura e a demanda por alimentação vegana, vegetariana, justamente porque as pessoas têm se atentado mais a essa questão da alimentação, tanto de consumo de orgânicos, tanto consumo de produtos que não tenham lactose, porque muita gente agora é intolerante à lactose também. Então, essa demanda também aumenta o nosso público. Eu creio que coisa de 50% do meu público não é vegano. E ele consome Preguiça Mãe. Então é uma procura que não é só estrita de vegano, porque às vezes a gente tem essa coisa, né? Tipo, não vou comer o lanche porque é vegano, mas vegano é uma comida que todo mundo come. Come o vegano, come o vegetariano, come quem come carne e tá tudo bem. Então a gente tem essa procura cada vez maior, eu vejo que tá crescendo bastante. Tá aí mais um mito sobre essa alimentação, de que não dá para comer besteira numa alimentação vegetariana. Não é porque a pessoa tem uma alimentação vegana que ela vai ter uma alimentação saudável, são coisas diferentes. Tipo, se você tem uma vontade de comer, sei lá, um doce muito chocolatudo, gorduroso, não sei o quê, você consegue comer isso vegano. Um lanche com 3 hambúrgueres e fritura e etc, você consegue comer isso vegano. Então o prazer é o que não falta. Eu acredito muito nisso e por isso que a gente até tem esse lema de quase sempre saudável, porque um dia ou outro que você sai da dieta e faz... tem comida vegana, dá pra ser muito saborosa, similar à comida não vegana, de verdade, assim, é equivalente. Se você fizer um brigadeiro vegano e um brigadeiro normal, sei lá, dependendo do chocolate vegano que você usa, ele fica mais gostoso do que o convencional, entendeu? Então tem como. Aqui em casa, até quando tava podendo chegar a gente, né? Agora estamos todo mundo sem receber ninguém, mas quando a gente tinha a casa aberta pro pessoal vir, muitas vezes eu fazia, tipo, bolo vegano e não falava nada. E as pessoas comiam, se deliciavam, gostavam muito e depois elas ficavam sabendo que, isso daqui é vegano. Mas tem outra barreira que ainda bloqueia muita gente de se aproximar desse estilo de vida: o custo. Pela dificuldade em concorrer com produtos ultraprocessados, muitas variedades de vegetais, frutas e legumes ainda têm altos preços para o bolso brasileiro. Os alimentos veganos industrializados, como as carnes vegetais e produtos como doces e bebidas, também são caros, uma vez que a demanda ainda é baixa. Será que dá para manter essa alimentação gastando pouco? Depende dessa base, né? Então, a alimentação vegetariana, a base dela é o arroz, o feijão, legumes e verduras. E isso não é caro, né? E isso é a base de toda a alimentação. O que vai ser caro vai ser aquele alimento vegano no pacotinho dentro do supermercado, né? E que é um alimento industrializado. Mas isso, ele é o topo da pirâmide. Se você quiser incluir, ok, mas senão não é necessário. Então a alimentação vegetariana, ela é barata. Pra mim isso é um mito, sim, porque as pessoas querem comer industrializado vegano, aí sai caro. Se você quiser comer hambúrguer todo dia, hambúrguer vegano é caro. Se você quiser comer iogurte industrializado, queijos industrializados, sim, eles são mais caros do que os tradicionais não veganos. Por quê? Porque a indústria é menor, né? A indústria do veganismo é menor, ela não tem tanta demanda, então não tem como ela ter um preço tão competitivo. Para você ter um prato vegano completo no almoço, por exemplo, você precisa ter feijão, arroz e legume ou salada. Você matou todos os nutrientes que você precisa. E isso é mais barato do que você ter uma dieta onívora, né? A carne hoje em dia é mais cara do que você comer arroz, feijão e legumes e salada. No fim, essa é sempre uma decisão pessoal. Adotar ou não esse estilo de vida vai depender do interesse e das condições de cada um. Mas o que já passou da hora mesmo é de cuidarmos mais do que comemos. Felizmente, existem várias opções de como tornar sua alimentação mais natural,
seja comendo fora ou cultivando em casa. Hoje em dia está surgindo alguns restaurantes mais saudáveis, não é que seja tão saudáveis assim, mas que estão oferecendo mais essa variedade de vegetais, legumes, uma variedade de saladas, né, para colocar mesmo na rotina, né, na rotina alimentar do brasileiro. A gente sempre fala, sabe, apesar de a gente vender, o nosso trabalho nas redes sociais é de incentivar também quem está em casa de plantar. A gente vende as coisas, mas a gente fala, gente, um cheiro verde que você tem, um tempero, um manjericão. Primeiro que a gente fala é para a pessoa ter o prazer de colher alguma coisa dela, sabe? Eu não tenho espaço, mas eu tenho um vaso que eu posso colocar ali cheiro verde, algum tempero que eu goste. Então, primeiro vem o benefício até emocional que a gente fala para as pessoas, que é de lidar com a terra, de se reconectar, né? Para quem tem criança em casa, de ensinar a criança que vai além do feijãozinho no algodão, que a agricultura vai além disso, né? Trabalhar com o solo mesmo com a criança. E também vem essa parte de economizar, porque às vezes você compra um maço de cheiro verde e não usa tudo numa hora e acaba jogando fora, né? Então, por isso que a gente gosta da agroecologia, porque ela vai no plantio, na relação com as pessoas e para não desperdiçar também as coisas. Claro que é uma escolha pessoal, né? O não consumir carne, mas para quem quer reduzir é super benéfico. Ela vai ver pessoas que têm intestino preso, pessoas que sofrem com colesterol elevado, então vai ter esse impacto super positivo. A base da alimentação dos nossos avós era essa, então carne era muito difícil ter na mesa, o leite era também muito difícil, o ovo era as pessoas que tinham uma galinha ali no quintal, então não era algo rotineiro. Hoje pra gente é algo rotineiro, mas antigamente, se a gente for buscar lá atrás, nossos avós cresceram com arroz e feijão, né? Então é super saudável e a gente precisa se espelhar assim na alimentação dos nossos avós para ter saúde.